foi um dia de índio na maior cidade do Brasil. Eles são da etnia Guarani. Eles ocuparam a Avenida Paulista, reduto de manifestações populares, e protestavam contra a redução de uma reserva. Os índios não vieram de longe. A terra deles fica a poucos quilômetros dentro da cidade de São Paulo. Os traços finos e simétricos aos poucos tomam os rostos e os corpos na aldeia dos índios Guarani. Isso daqui são desenhos indígenas do nosso antepassado, né? Os mesmos traços vistos em dezenas de índios que mudaram a cena em uma das mais conhecidas avenidas do Brasil, a Paulista, em São Paulo. O protesto, seguido da ocupação da representação da Presidência da República, foi contra a redução de uma terra indígena já demarcada na região do Pico do Jaraguá. O mais curioso, os índios não vieram de longe. Eles moram a pouco mais de 20 quilômetros da Avenida Paulista. O protesto se estendeu a Brasília, onde alguns índios tiveram um encontro tenso com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Foi ele quem assinou a portaria que reduz a terra indígena na cidade de São Paulo. Nós somos povos indígenas, nós sempre estivemos aqui. A Constituição Federal, que é a maior lei do Brasil, reconhece o direito constitucional dos povos indígenas. A área no Jaraguá também é objeto de disputa dos índios com o governo do estado de São Paulo e com 3 famílias que se dizem donas de terrenos na região. A revogação da reserva complicou a situação. A área está sendo discutida judicialmente. Logo, o ministro tinha que ter respeitado isso. Deixa a justiça dizer o que é preservação ambiental e o que é área útil de ocupação indígena. Na conversa que teve com os índios, o ministro revelou que sofre pressão para acabar com a terra indígena. Tem enfrentado pressões imensas de bancadas parlamentares que não estão do lado de vocês. Estamos falando de terrenos praticamente dentro de São Paulo. É a grande São Paulo. Isso custa um absurdo. São terrenos muito valiosos. O Ministério Público Federal pediu explicações para o ministro da Justiça. Até agora não houve resposta. A área que está sendo disputada fica a poucos minutos do centro de São Paulo e, ao mesmo tempo, está numa região muito bonita de preservação ambiental. Inclusive, parte da demarcação indígena fica no Parque Estadual do Jaraguá, que abriga o ponto mais alto da cidade de São Paulo, o famoso Pico do Jaraguá. O domingo espetacular foi conhecer a terra dos Guaranis. A nossa aldeia fica assim, no meio da cidade, mas a gente sempre segue a nossa cultura. Nossas crianças falam a nossa língua guarani. São mais de 700 índios que vivem em 5 aldeias aos pés do Jaraguá. As casas são simples, feitas de madeira, um cenário muito diferente da ideia que todo mundo tem de uma tribo. Os índios conseguem plantar um pouco, mas vivem basicamente de doações e de programas sociais do governo. Até essa semana, os guaranis tinham posse de uma área de 512 hectares, o equivalente a mais de 5 milhões de metros quadrados. Agora o território deles ficou 313 vezes menor. 1,7 hectare, ou seja, as 180 famílias terão de se acomodar em uma área menor que 2 campos de futebol. Os índios dizem ter um motivo forte para estar no Jaraguá. Como o pico tem mais de 1.100 metros de altura, o lugar sempre foi uma referência para os guaranis em São Paulo. Documentos históricos provam que a região já era habitada por índios pelo menos desde o século XVII. Esses mesmos documentos mostram que eles foram expulsos do Jaraguá na primeira metade do século passado, mas voltaram na década de 50.
Mas foi só em 2015, baseado em um estudo técnico da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, o Ministério da Justiça reconheceu como terra indígena os 512 hectares, que eram deles até essa semana. Admito, a terra é de vocês. A justificativa do ministro da Justiça para revogar a portaria de 2 anos atrás é a de que a União não pode demarcar terras que são uma reserva e pertencem ao Estado. Mas os índios dizem que isso não importa. Quando os portugueses entraram, o Guarani já existia na terra. 72 dos 512 hectares são reivindicados por particulares. O advogado dos supostos proprietários, Tito Costa, que já foi deputado federal e prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mostra a escritura do terreno. Entre os herdeiros está a família da mulher dele. Uma área que em torno de 30 alqueires, que sempre foram nossas, do meu sogro, do sócio dele e das herdeiras todas. O advogado luta na justiça há mais de uma década por essa área, que já é ocupada pelos índios. Tiago, que nasceu na aldeia do Jaraguá há 26 anos, diz que não há invasão. Ele conta que o avô dele se mudou para lá na década de 50 e sempre disse que muito antes as terras eram dos guaranis. O meu avô, ele sabendo dessa história, ele sempre contou isso para nós, né? Nossas crianças, meus tios, meus primos. Então, sempre tentou passar essa história, que antes dele vir para cá, aqui já era uma terra tradicional. É justamente o que explica esse professor de direitos humanos, especializado em questões indígenas. Nós estamos falando de povos que estão, pelas estimativas mais conservadoras, habitando o território sul-americano há 10 a 12 mil anos. No dia a dia, os guaranis tentam cumprir essa tradição. Nós estamos em uma das 5 aldeias que estão nesta região. E tudo funciona, a rotina, basicamente, nessa área aqui. Lá atrás as crianças estudam, tem uma área também para refeição. E durante a tarde as mulheres costumam se reunir aqui embaixo de uma árvore, junto com as crianças, para fazerem e também para ensinarem algo que passa de geração em geração, que é o artesanato. Para o pesquisador, a cultura indígena pode se perder junto com o território. Outra questão é o assimilacionismo forçado, isto é etnocídio, ou seja, vamos incorporar os índios, os povos indígenas, à nossa cultura. Este não é um processo natural. Diante de toda essa disputa, a FUNAI preferiu manter o silêncio. O órgão foi procurado pelo Domingo Espetacular, mas não se pronunciou. O advogado comemora a decisão do Ministério da Justiça. Todos nós ficamos aliviados, tanto eu como os meus vizinhos. E agora esse corre-corre praticamente acabou. Agora o corre-corre é dos índios, né? Só que os índios guaranis não pensam em desistir das terras. Nós vamos lutar com a nossa vida, ministro. Ao invés de anular a portaria, manda um trator lá, abre um buraco e enterra a gente. Mas a gente não vai sair da nossa terra. Os nossos mortos que estão lá, não vai ser essa sua anulação que vai acabar. O seu governo passa, mas Guarani vai resistir, ministro. Porque nós somos Guarani, nós somos um povo de resistência, ministro. E onde você quer morar daqui 50 anos? Aqui nessa aldeia.